Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje, tudo bem? Espero que sim! Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã também tem relatos. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. Meio-dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com almanaque assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro, um especial. E não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e fazer uma visitinha à nossa loja assombrada. Na nossa loja temos, por exemplo, a estampa do Gnomo. Vocês lembram dela? Pois é, tem lá a camiseta com a estampa do Gnomo. Olha que belezinha, brilha no escuro também, todo o contorno aqui, ó, do Gnomo, barba, tudo isso aqui brilha no escuro, tá? Então, camiseta aí do Gnomo que brilha no escuro, à venda lá na lojaassombrada.com.br, tá bom? Vamos que vamos então, continuar aqui. E vamos com os relatos, né? Vamos ver o que tem de relato hoje aqui. São 6 relatos, tá? O primeiro deles é este daqui. A saia com 3 nós embaixo da pedra da porta. Gente, o que será? É uma moça que nos conta. Eu e minha família morávamos num sítio. As coisas não eram fáceis, porém foi a melhor época da minha vida, de onde tenho as melhores lembranças. Nossa casa era em uma colônia, fileira de casas de madeira de trabalhadores em uma fazenda. Toda vez que a minha mãe passava na porta da casa, entrando ou saindo, quando não tropeçava, ela caía ou sentia tontura. Era quase todos os dias. Ela chegava até a achar que era algum mau jeito no joelho, algo relacionado à sua saúde. Os anos se passaram e a gente mudou dali. A gente se mudou dali. No dia em que nos mudamos, minha mãe chamou meu irmão para poder arrancar aquela pedra que tinha na porta da cozinha. E ele falou: "Para que a senhora quer levar isso? Larga isso aí. Não é a pedra que a senhora sempre vivia tropeçando?" Minha mãe não quis saber, queria levar a pedra, tipo a soleira da porta, é isso? Então meu irmão pegou um enxadão e começou a cavar para tirar a pedra. Eu e minhas 4 irmãs ali em volta, olhando, até que deu certo e a pedra saiu. Foi quando ele notou um pedaço de plástico para fora da terra. Ele puxou. E lembra daquele arroz Dona Nenê? O pacote tinha uma mulher com um vestido vermelho, um lenço de bolinha na cabeça e uma bacia de arroz na mão. O pacote, por mais que estava ali enterrado, estava novinho, sem nenhum estrago. E dentro dele... Perdão! E dentro desse pacote aí, do saco de arroz, tinha uma saia amarrada com 3 nós na parte da cintura. A saia era branca, porém estava mofada, então por isso estava meio verde, mas o pacote de arroz estava novinho. Aquilo era macumba. Minha mãe falou que era por isso que toda vez que ela passava na porta, ela caía, tropeçava ou torcia o pé. Coisa de louco. Ela repreendeu aquilo 10 vezes. Meu irmão falou: "E a pedra? Vai levar essa pedra ainda?" E ela respondeu: "Deus me livre." Não lembro o que foi feito do pacote, mas acho que a minha mãe mandou meu irmão queimar. Não sabemos se a macumba já estava ali para outra pessoa e nós entramos na casa já com ela ali, ou se foi feita para minha mãe mesmo, porque ela sentiu os efeitos. Tinha uma mulher que ela se desentendia direto, lá no sítio. Elas brigavam feio, mas depois se desculpavam. Ela suspeitou dessa mulher de início. Depois dizem que macumba não dá certo, será? Dependendo o ódio da pessoa, sei não, hein?
Hoje tem 24 anos que nos mudamos dali e essa senhora que brigava com a minha mãe já faleceu. Realmente elas se detestavam. Mas peraí, que pedra é essa que tava na porta, que ela sempre tropeçava, que ela queria levar para outra casa de mudança? Arrancar uma pedra do chão para levar para outra casa? Ela queria tirar aquela pedra dali só para levar para outra casa? Ou ela queria ver o que tinha embaixo da pedra mesmo, talvez? Se não, foi uma inspiração talvez divina para falar tira a pedra do lugar. Sei lá, para ver o que tinha dentro, embaixo. Hein? Bom, próximo relato, a vela acesa na chuva. É uma moça também que nos conta essa história. Em uma noite de muita chuva, estávamos eu, meu noivo, atual marido, meu cunhado e minha cunhada de carro, indo de São Paulo para uma cidade no sul de Minas. Num certo ponto da estrada, pela forte chuva, caíram 3 árvores. 2 delas no sentido da via em que estávamos e a outra árvore no sentido contrário ao nosso. Com isso, as 2 vias ficaram interditadas e, já sabendo que o socorro demoraria a vir, os próprios motoristas desceram dos carros para retirarem as árvores do caminho. Nessa hora estava chovendo muito e os ocupantes do meu carro desceram e foram também, menos eu. Eu fiquei no carro e, como naquela parte da estrada era uma pista para cada sentido, tinha 4 carros parados na nossa frente e uns 2 parados no outro sentido. Demorou um pouco e eu comecei a olhar para os lados para ver se via algum daqueles comércios de beira de estrada, sabe? Mas o que vi me assustou um pouco. Essa parte da estrada é composta por vários pés de café e eles não são muito altos. Então, eu consegui ver uma chama, como se fosse de uma vela ou de um lampião, vindo de dentro daquele cafezal e debaixo de uma tempestade e sem apagar. Fui acompanhando com um olhar até que aquela chama estava bem próxima, na beira da estrada. Na hora que daria para ver a pessoa que estava segurando a vela ou o lampião, eis que a chama se apagou e ninguém apareceu. Que medo! Comecei a buzinar pro meu noivo voltar porque eu não queria mais ficar sozinha naquele carro. Bom, nesse caso, se fosse um lampião, ele tem uma proteção, então ele poderia estar aceso mesmo debaixo de chuva. Agora, por que ele apagaria a hora que chegasse perto da estrada? Aí eu também não sei. Ele apagou ou ele foi para outra direção ou sumiu, enfim. Se vela, daí já é mais complicado se manter acesa debaixo da chuva, né? Eu sei lá o que aconteceu aí, gente. Mas vamos para o próximo relato. A premonição dos pais. Eu acho que é o moço que nos conta. Numa madrugada de sábado para domingo, os meus tios acordaram sem explicação. Como assim? Acordaram sem explicação. Acordaram, simplesmente acordaram. Era próximo das 3 da manhã quando, inexplicavelmente, ambos perderam o sono. Minha tia e meu tio, sem ter o que fazer, resolveram esquentar um chá e tomar enquanto conversavam. Mas o mais estranho era o assunto da conversa: a morte de um ator de TV, que havia morrido uma semana antes. No meio da conversa, ambos trocaram frases como "ai, que bobeira morrer assim, né?" E também "imagina como deve estar a família, tendo 3 filhos pequenos e chegando agora o dia das crianças." Bom, não sei dizer por quanto tempo durou a conversa, mas sei que depois disso, ambos voltaram para suas camas. Chegou a manhã de domingo e com ela a surpresa. Esses meus tios têm 3 filhos já grandes e o do meio, com 23 anos, tinha ido a um show com os amigos na noite anterior e ele havia morrido. Perto das 6 da manhã, meu primo e seus amigos, voltando, resolveram parar na praia e apreciar o nascer do sol. Porém, ele estava muito alcoolizado e, sem saber nada direito, entrou no mar e não conseguiu mais sair. No velório, minha tia não parava de repetir o que havia acontecido na madrugada anterior. Eu tenho a convicção de que isso não aconteceu por acaso.
O fato de ambos acordarem no meio da madrugada e conversarem sobre o sofrimento de uma família que iria se repetir com eles em poucas horas. Não pode ser coincidência. Uma história triste, porém interessante, ainda mais porque aconteceu muito próximo a mim. É meio curioso eles acordarem sem motivo e o assunto ali ser a morte de alguém, né? Que triste. Próximo relato. A velha e mas fica o alerta, gente. Se tiver alcoolizado, tiver bebendo, não chega perto do mar. Por favor, não entre no mar. E quem tiver junto com alguém que tá alcoolizado, também ajuda a não deixar entrar. Nem passa perto, vai para outro lugar. É perigoso. Qualquer água é perigosa. Mar, pior ainda. A velha e o bom dia. É uma moça que conta essa história. Quando eu tinha uns 10 anos, ia para a escola sozinha, de bicicleta, porque não era muito longe de casa. Uma certa vez, uma senhora estava descendo a rua e eu estava subindo. E ela me falou, bom dia, e eu respondi. Isso aconteceu mais umas 3 vezes. Eu encontrava ela descendo a rua, sempre no mesmo lugar e sempre nos cumprimentávamos. Na mesma semana, minha mãe foi na casa de uma cliente fazer unha. Minha mãe era manicure. Eu sempre ia junto e nesse dia fomos pela primeira vez naquela cliente. Sento no sofá e minha mãe já começa a se preparar para fazer a unha da moça. Quando reparo que na parede havia muitos quadros de familiares. Num desses quadros tinha a imagem daquela senhora que eu cumprimentava todos os dias. Eu abri um sorriso e perguntei, quem é aquela senhora? E ela me respondeu que era a mãe dela. Aí eu falei toda empolgada, nossa, eu vejo ela todo dia e ela me fala bom dia. A moça me olhou sem entender e falou, minha mãe já é falecida há 9 anos. Nessa hora, minha mãe me olhou assustada e eu congelei, lembrando que o que eu via então era o espírito dela. Depois desse ocorrido, eu nunca mais vi o espírito dessa senhora. Hoje eu tenho 20 anos e nunca esqueço do ocorrido. Minha mãe já presenciou poucas coisas e eu presenciei muitas. Desde os meus 5 anos eu vejo espíritos e desde sempre minha mãe acredita em mim. Aí, mais uma vez aquele lance de quando a gente não sabe que a pessoa está falecida, aí você vê como se você nem sabe identificar se é um espírito ou uma pessoa, de tão nítido que a pessoa tá ali. Aí, a partir do momento que você sabe que ela faleceu, você não vê mais. Seria um lance do seu cérebro, o seu consciente bloquear? Não sei. Próximo relato, lapso de tempo. É uma moça que nos conta. Eu e minha atual companheira, fulana, saímos para tomar umas. Fomos até uma conveniência que sempre íamos. Bebemos umas cervejas e conversamos. Era uma noite bem agradável, apesar do calor que normalmente fazia na região. O dono da conveniência disse que iria dar 2 da manhã e ele ia fechar o estabelecimento. Então decidimos ir para um outro bar, que ficava a 3 quadras apenas 3 quadras de onde estávamos. Quando chegamos lá, pedimos uma cerveja, sentamos, bebemos aquela cerveja e pedimos outra, a saideira, para ir embora. Perguntamos que horas eram, afinal era dia de semana e no dia seguinte ia ser dia de trabalho. Então uma das moças que nos atendeu disse que já ia dar 6 da manhã. O efeito da bebida passou na hora. Como assim? Saímos de onde estávamos e ia dar 2 horas. Andamos 3 quarteirões, que dá menos de 10 minutos de caminhada. Tomamos uma cerveja e aí já era 6 da manhã? Como assim? Pegamos a cerveja para ir embora e a fulana nem dormiu. Chegou em casa, tomou banho, se aprontou rapidamente e foi direto para o serviço. No fim do dia, sentamos para tomar um tereré e ficamos nos questionando sobre o ocorrido. Será que roubaram as nossas horas? Seria aquele lugar um portal? Vocês foram abduzidas no meio do caminho, gente? Foi esse trajeto entre sair de um bar, os 10 minutos de trajeto no outro.
Aconteceu alguma coisa? Será que vocês não lembram? Não teve nenhum apagão? Nada diferente no caminho, nesses 3 quarteirões? Gente, como assim? Pular de 2 para 6 da manhã? Assim? Se alguém já passou por isso, manda um relato pra gente também. Último relato desta coletânea, então, é este. Policial rodoviário fantasma. Eu acho que é uma moça que nos conta. Bom, aconteceu há 21 anos atrás. Eu moro na Serra Catarinense. Minha cidade tem 180 mil habitantes e é conhecida por ter várias histórias sobrenaturais. Mas o fato que relato aqui aconteceu numa cidade aqui próximo. Cidadezinha pequena, de uns 3 mil habitantes. A estrada que leva a essa cidade é palco de vários acidentes, muitas vezes fatais, pois a estrada é sinuosa demais. Na época eu tinha 22 anos e tinha acabado de comprar o meu primeiro carro. Eu estava muito feliz. Imagina o primeiro carro, gente. Primeiro passeio longe para estrear e eu quis pegar uma estrada. Eu amo dirigir, principalmente em BRs. Então convidei a minha irmã, que é 6 anos mais nova, para dar o passeio e fomos. A mini viagem estava tranquila, conversamos de tudo, falamos do carro, do tempo, dos nossos pais e também da rota que eu escolhi para testar o carro. E minha irmã disse: "Por que vir por aqui? Você sabe que essa estrada é perigosa, tem muitos acidentes aqui." E eu disse: "Por isso mesmo, estrada assim que a gente testa o carro e a motorista." Quando vi que tinha uma reta, coloquei o carro numa velocidade de uns 100 km por hora. Ai, ai, ai. Sendo que a velocidade aqui é de 80 por hora. Ai, ai, ai. Minha irmã ainda falou: "Já vai pegar multa." Ríamos. E aí eu e ela vimos um policial bem no meio da BR, fazendo sinal como se fosse para encostar. E minha irmã falou: "Viu? Eu te falei, reduz a velocidade." E eu disse: "Ai, que droga, me lasquei." E fui reduzindo. Eu e minha irmã vimos aquele policial com farda e tudo. E num piscar de olhos, aquele policial sumiu. Detalhe, era de dia, umas 4 da tarde. E ele sumidinho assim, sumiu. Parei no acostamento, descemos para ver, pois às vezes o carro da polícia fica escondido, né, atrás das árvores. Minha irmã perguntou se eu tinha visto, e eu disse que eu tinha visto, sim. Falei como o policial estava na estrada e fechou com o que ela também tinha visto. Bateu, deu certinho. Ela ficou com muito medo e pediu para voltar para casa. Voltamos e ficamos muito tempo falando sobre isso. Ela mesma até hoje evita passar nessa BR. Quando vai para o litoral, prefere ir por outra BR, que aumenta mais 1 hora de viagem. Eu mesma passo nessa BR para ir para o litoral. Viajo de 3 a 5 vezes por ano nessa BR de dia e às vezes à noite, mas nunca vi mais nada. Será que ele foi uma forma de fazer você diminuir a velocidade e parar de correr, enfim, porque senão uma coisa pior podia acontecer? Foi a forma de te brecar ali na hora, falar para, senão, que estava acelerando o carro numa estrada perigosa, e aí esse policial mandou parar, e aí a hora que você parou, diminuiu a velocidade e tal, ele sumiu. Ou teriam vocês dois passado por dimensões diferentes, e aí de repente ele mandou o carro parar, quando ele foi até o carro havia sumido, então ele tá de um lado espantado porque o carro que ele parou sumiu, e vocês espantados aqui porque ao serem parados o policial sumiu, cada um na sua dimensão. Vai saber, gente. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado muito dos relatos. Fiquem atentos que logo mais tem mais relatos para você. Mais relatos à noite, mais relatos amanhã. Amanhã tem coletânea temática de relatos. E não se esqueçam, então, de fazer a visitinha na Loja Assombrada. E, encontrar por lá a camiseta do Gnomo.
Olha, as moedinhas dele aqui são do assombrado, as chaves são do assombrado. Ele mora aqui no seu tronco e tem um amiguinho. E brilha no escuro, ok? Bom, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Um beijão pra vocês e a gente se vê logo mais. Fui!